Garagem de carros. Hoje nesse vídeo eu vou explicar para você tudo o que você precisa se atentar na hora de definir como vai funcionar esse item da sua casa. Portanto, se você tem dúvidas sobre isso, já se inscreve no canal, fica até o final desse vídeo porque tem muita coisa interessante para passar para você. Um dos primeiros pontos que a gente precisa pensar é sempre em relação à posição. Então, lógico, o que vai determinar muito isso é a questão do seu projeto arquitetônico, né, a estética dessa fachada para você definir onde vai ficar essa garagem. Porém, quando a gente tem, por exemplo, um terreno como o da Casa Bela, que é praticamente plano, né, o principal item que nós temos é essa questão de elevação mesmo. O que eu estou querendo dizer é, se fosse um terreno em declive, pode ser que você precisaria trabalhar com essa garagem, pode ser que ela ficaria numa parte embaixo da casa, ou se um terreno em aclive, um terreno mais alto, poderia ser que essa garagem fosse embaixo da casa. Então existem algumas possibilidades que nós temos quando o terreno é muito complicado, mas aqui que a gente tem um terreno praticamente plano, o principal ponto é realmente a altura em relação à rua, certo? Então aqui eu estou na rua, e vocês podem ver que eu vou subindo, certo? Até chegar no nível onde eu tenho da minha garagem. Por que isso é importante, né? Primeiro e principal ponto é realmente em relação a alagamento. Então, na minha região por aqui, a gente não tem tantos problemas com alagamentos, mas existem várias regiões por aí que a gente tem esse problema. Então, se eu deixo essa casa, esse nível que eu tenho aqui da minha garagem, muito baixo ou praticamente no nível da rua, se caso for uma região que alaga, na hora que essa água subir, com certeza iria alagar toda a questão aqui da nossa garagem. Como nós temos então no projeto já determinado onde, e é importante dizer, sempre a gente vai trabalhar com um ponto mais baixo, certo? Então o ponto mais baixo que eu tenho aqui, o meu terreno ele não parece ter uma diferença tão grande, mas esse terreno ele tem um leve aclive para este lado. Então este lado aqui, ele é mais alto que esse. Então sempre meu ponto de referência é esse bico aqui, ó, é onde começa o meu terreno, certo? Então é daqui que eu vou tirar essa posição da casa, onde daqui para minha garagem eu tenho cerca de 50 a 60 centímetros de altura. Esse é o nosso ponto principal em relação a esse posicionamento da garagem. E aí depois a gente entra com uma questão, por exemplo, de tipo de acabamento que eu tenho da rampa, tá? Então existem várias possibilidades. Você pode sim trabalhar com o elemento cimentício, você pode trabalhar com uma pedra portuguesa, você pode trabalhar talvez até mesmo com piso porcelanato. O que a gente utilizou por aqui porque o custo-benefício é muito bom e esteticamente a gente gosta também. Aqui a gente utilizou piso intertravado, tá? Então, para quem não conhece o piso intertravado, ainda tem algumas peças por aqui. Para quem não conhece piso intertravado, são esses bloquinhos aqui, tá? São esses bloquinhos aqui que a gente tem. E aí, lógico, se você está trabalhando com piso intertravado, onde a finalidade dele é passagem de carros, isso tem que ser colocado na mesa e explicado para o seu fornecedor que realmente vai ser um local de passagem de carros. Isso porque existem alguns pisos que eles são definidos apenas para passagem de pedestres, por exemplo, então com isso a resistência deles é um pouco menor, porque a gente tem uma carga humana só passando ali por cima, e tem outros pisos que eles, o quê? Suportam cargas de carro, que é uma carga maior. Isso por quê? Para que ele não quebre, para que esse piso aqui não quebre. Então isso é um ponto interessante de vocês sempre colocarem quando for fechar com o seu fornecedor. E aí como funciona esse trabalho aqui? Nós temos, né, toda uma preparação inicial em relação a o nivelamento dessa parte desse piso, certo? Então ele foi nivelado na fase ainda de terra e depois a gente entra com, normalmente existem várias formas de assentamento. O que nós gostamos de fazer aqui é o assentamento com pó de pedra, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, ele é pó de pedra. Então a gente tem, né, a gente faz um colchão que a gente fala de pó de pedra. Então tudo isso aqui é nivelado no pó de pedra, certo? Com os desníveis e as caídas necessárias. E depois esse piso intertravado, ele vem sendo colocado e o nome próprio já diz. Ele é intertravado, então ele vai uma peça vertical, uma peça horizontal. Uma vertical, uma horizontal. E aí ele faz todo esse desenho que vocês estão vendo por aqui, certo? Depois disso, depois de toda essa colocação do piso, a gente entra, tá, com uma compactação desse piso intertravado. Essa compactação, normalmente a gente faz com o quê? Com uma placa vibratória, tá? E essa placa vibratória, por que placa vibratória? Porque ela faz essa compactação de uma forma mais leve do que, por exemplo, um sapo compactador. A gente já falou sobre sapo compactador em outros vídeos aqui no canal, onde a gente fala sobre compactação de solo, que a gente usa ele. Ele é muito mais bruto, vamos dizer assim. Então, para esse elemento aqui, não vale a pena a gente utilizar ele, por quê? Porque poderia acontecer de, na hora de utilizá-lo, você quebrar o seu piso intertravado. Então a gente usa a placa vibratória. Então esse piso ele é todo colocado e depois ele vem sendo colocado, vem sendo compactado em sua totalidade. Então aqui a gente utilizou piso intertravado em toda a rampa e também nessa faixa que nós temos aqui, que vai para a questão da calçada. Então calçada e toda a rampa em piso intertravado.
que é importante dizer? Sempre avalie dentro, por exemplo, se você tem uma casa dentro de condomínio, avalie se dentro do seu condomínio não existe uma obrigatoriedade de você ter que fazer a calçada no padrão do condomínio. Aqui nesse condomínio, a gente não tem uma obrigatoriedade de a calçada ser padrão para todo o condomínio. Então a gente começou a rampa com intertravado e a gente terminou toda a calçada em intertravado também. Existem alguns condomínios que, por exemplo, você pode ir, vamos supor, até aqui. Vamos supor que a calçada no seu condomínio tem 1,5 m, não sei. Você pode vir até aqui com intertravado, então da sua garagem até esse ponto, só que daqui para lá, nessa faixa de 1,5 m, aqui a gente tem uma casa que é a última da rua, uma rua sem saída, então nós temos um formato aqui para o pessoal fazer uma rotatória. Mas quando a gente tem uma calçada normal, você teria uma faixa de 1,5 m, certo? Que nessa faixa pode ser que o seu condomínio coloque assim, você precisa utilizar um material XYZ, tem que ser, por exemplo, pedra portuguesa, tem que ser uma placa 40 por 40 de concreto, aí vai depender mesmo do seu condomínio. Se não tiver essa obrigatoriedade, você pode fazer exatamente como a gente fez aqui. Pontos importantes também, agora a gente indo em relação entrando aqui mesmo da garagem. Primeiro, a gente sempre gosta de colocar o quê? Um elemento de pedra nessa passagem que eu tenho entre o meu piso, né, o meu piso intertravado ou o outro piso que você for utilizar, independente de qual seja, e o meu piso porcelanato. Por quê? A pedra ela é muito mais resistente do que o porcelanato. Se você deixar essa transição aqui apenas com a pedra, nesse local onde o carro vai ficar entrando, né, que o carro vai entrar aqui, o carro vai ficar entrando, pode ser que com o tempo a quina do seu porcelanato comece a quebrar. E isso vai ficar muito feio. Então com isso a gente sempre coloca nessa transição, né, que nós temos do piso da parte da rampa para o porcelanato, uma pedra. E aí, lógico, vai depender do acabamento que você tem na sua casa, pode ser uma pedra igual aqui, uma preta, um São Gabriel, pode ser algum outro tipo de pedra que você tenha na sua região. E aí a gente entra em si, né, na parte da nossa garagem aqui. Pontos importantes dizer também. Aqui a gente está trabalhando com porcelanato, certo? E esse porcelanato, ele tem algumas especificações que a gente tem que seguir também. Primeiro, ele tem que ser um porcelanato que a gente utilize para a parte externa e que seja um porcelanato que realmente esteja previsto na sua descrição que ele é para um tráfego de carros também. Isso porque existe sim uma diferença entre porcelanato que a gente vai utilizar dentro de casa e porcelanato para a parte de fora de casa. Se você não se atentar a isso, provavelmente, na hora que você for fazer essa compra, seu vendedor vai te explicar, né? Vai te explicar aí as diferenças. Você pode colocar um porcelanato errado na sua garagem e com essa movimentação de carro que a gente vai ter aqui, com esse peso excessivo que você vai ter em cima desse piso que não está preparado para isso, esse piso pode acabar trincando em algum momento. Então é importante a gente avaliar esses pontos. E aí, aqui na garagem eu vou ter, né, na Casa Bela, eu ainda vou ter um fechamento aqui. Então a gente vai ter um armário nessa parte aqui, certo? Então eu vou ter um fechamento, aqui eu tenho a minha caixa de automação, né? No caso, minha central de automação que eu vou ter aqui. Então eu tenho ainda esse fechamento para ser feito aqui. E aí a gente começa a pensar também, e aí isso tem que ser pensado onde? Na parte do seu projeto arquitetônico, né? A gente precisa pensar no quê? Eu gosto, tá? Eu sempre gosto de ter um acesso na casa, eu gosto de ter um acesso na casa que me leve até, por exemplo, o local onde eu vou receber visitas, para que as pessoas não entrem diretamente, vamos dizer assim, por dentro da casa. Então nós temos uma porta lateral aqui que foi pensado, que leva até os fundos da casa, a área de piscina, a área gourmet que a gente tem bem ali do lado e tudo mais. Isso é algo que eu gosto. Pode ser que você não se importe, mas dependendo de como for a composição da sua casa, o layout da sua casa, a entrada vai ser, por exemplo, vai passar pela sala. E aí, às vezes, sei lá, seu filho está assistindo desenho, e aí tem aquela galera chegando para assistir o jogo de quarta-feira. Não sei, né? Então, por conta disso, esse acesso que normalmente esses projetos deixam na lateral, eu gosto bastante. Outro ponto que é importante pensar é um acesso também para a parte interna da casa. Então, esse projeto aqui é até interessante dizer porque a gente sempre fala que nem sempre as coisas que estão no projeto vão funcionar 100%, né? Vão funcionar 100%. Então, nesse projeto, eu não tinha essa porta. Inicialmente a gente não tinha essa porta. E aí quando a gente começou a realmente executar a casa e subir a parte de alvenaria, a gente sentiu que ia ficar esquisito, porque pensa comigo, a pessoa chega e para o carro aqui, ela desce. Aí para entrar na casa ela teria que vir aqui, dar uma baita volta, entendeu? E aí ir para a porta principal. Então com isso, né, primeiro, importante dizer, não é simplesmente abrir um vão, né? A gente pensou junto com o pessoal do projeto estrutural aqui da Casa Bela. Então a gente enviou essa sugestão para o cliente e falou assim, olha, o que vocês acham da gente ter uma
uma porta, né, aqui de acesso para realmente ficar mais próximo ali para vocês poderem entrar. O pessoal gostou e aí a gente mandou então esse projeto, essa parte do projeto para o pessoal de projeto estrutural. Lembrando que Casa Bela foi 100% feita aí nas suas áreas menores, vamos dizer assim, tirando as áreas integradas, em alvenaria estrutural. Então eu precisaria realmente de um aval, né, no caso de um ok do pessoal de projetos, para que eu pudesse abrir esse vão. Como aqui nós temos, né, uma parede que a gente não tem nada muito pesado sobre ela, lembrando, se você assistiu o nosso vídeo aqui da Casa Bela falando sobre a viga, né, que a gente teve sobre a cobertura da garagem, e essa viga que a gente tem de fora a fora aqui, você sabe que como eu trabalhei com estrutura metálica, isso ficou muito mais leve na estrutura da Casa Bela. Então com isso, tudo que vocês estão vendo aqui, eu não tenho um pilar de concreto armado. Tudo isso é realmente alvenaria estrutural, e aí foi validado que não teria problema nenhum da gente abrir esse vão. Diferente se eu tivesse, como eu disse no outro vídeo, um elemento de concreto armado. Seria muito pesado, muito possivelmente que esse cara aqui seria um pilar. Coisa que a gente não tem nesse projeto. Outro ponto muito importante a gente falar é em relação à garagem, tá? Porque normalmente nós vamos ter nessa garagem uma cobertura, e aqui na cobertura a gente utilizou, como eu mostrei nos outros vídeos, uma cobertura leve, estrutura metálica, né? A gente tem telhas aqui e toda essa estrutura e fechamento, né, feito em estrutura metálica. É o que? A gente precisa pensar sempre, e isso eu já te falo e te adianto, então anotem, que é muito importante, porque muitas vezes as pessoas acabam não contratando, por exemplo, um projeto hidrossanitário. E nesse projeto hidrossanitário, o que a gente tem de definição ali? A gente tem definição, por exemplo, das águas pluviais. Então, se eu tenho uma cobertura aqui, essa água da chuva tem que descer por algum local. E se você não definir, já na fase de projetos, por onde vai descer essa água, pode ser que quando tiver tudo pronto, você precise fazer uma quebradeira para criar um ponto de descida. Então, o que eu quero dizer é que aqui eu tenho uma descida pluvial. Eu tenho uma tubulação de descida pluvial. O que a gente pensou desde a fase de projetos? Então, no nosso projeto, eu já tinha definido que eu teria uma descida e que essa descida, ela estava, na verdade, descendo aparente, certo? Por quê? Porque quando eu trabalho com alvenaria estrutural, a gente tem um vídeo aqui no canal também falando sobre alvenaria estrutural, quando eu trabalho com alvenaria estrutural, eu não posso passar as tubulações que tem fluidos, né? Então, gás, parte de água e tudo mais, eu não posso passar por dentro do bloco. Por quê? Porque esse bloco, ele é um bloco que ele compõe a estrutura dessa casa e eu não posso quebrá-lo caso eu precise fazer alguma manutenção algum dia. Então, essa tubulação de pluvial aqui, para suportar essa... Aqui nós temos cerca de 40 e poucos, 48, se eu não me engano, 48 a 60 metros quadrados de cobertura. Então, para essa área que nós temos de telhado, uma tubulação de 75 milímetros aqui no projeto previa que seria capaz de suportar essa quantidade de água. Então, o que a gente fez? A gente tinha um local onde ia descer aparente, ia ficar meio que na cara do gol, mas a gente reestruturou e pensou em jogar essa tubulação para onde? Para dentro do armário. Hoje está aberto aqui, mas como eu disse, eu vou ter todo um fechamento aqui, então na hora que eu tiver esse fechamento do armário, eu vou ter essa tubulação escondida. Então, toda vez que você tem essa questão da garagem em relação à cobertura, analisem essas descidas de água pluvial, porque certeza que principalmente se você não tiver um projeto pensando nisso, pode ser que ela não esteja prevista ou esteja descendo em um lugar que esteticamente não vai ficar bom. Então, anotem mais essa. Esse foi o nosso vídeo sobre itens e detalhes que você precisa se atentar em relação à sua garagem. Deixa aqui nos comentários qual foi a surpresa para você, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.